Fala Flá, seu canal Rubro Negro Raiz, e chegou quarta-feira, galera, chegou o dia. Flamengo e Bolívar valendo a liderança do grupo e pode-se dizer sim, já valendo vaga para as oitavas, que se o Flamengo vencer hoje, meu amigo, pode esquecer. Jogo importantíssimo, porém tanto assunto que o meu foco hoje era falar só desse jogo, mas eu não posso deixar de falar de dois assuntos que bombaram hoje e que não tem como ignorar e não falar isso com vocês, beleza? Mas antes de mais nada, aquele pedido de sempre, minha rapaziada. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Você que é inscrito, dá o like. E você que é inscrito, dá like, assiste, faz tudo. Compartilha, aperta na sineta para receber os vídeos, comenta, enfim. Tudo é um pacote aí que vai fazer o Fala Flá cada dia mais crescer. E eu conto com essa força, na humildade de vocês. Valeu? Bem, galera, vamos lá. Por onde começamos? Vamos falar de Gabigol. Vamos falar de Gabigol porque saiu pelo GE, Globo Esporte, uma matéria de documentos que foram vazados. Eu não sou de anotar, eu gosto de ver as coisas e vou jogando aqui para vocês. Não gosto daquela coisa formal de telejornal. Mas nesse caso, eu anotei aqui para ler do jeitinho, para não tirar nenhuma vírgula, nem tirar e nem colocar uma vírgula a mais sobre o que a vice-presidente do tribunal, onde o Gabigol foi julgado, disse. O nome dela é Selma Fátima Melo Rocha. Ela viu contradições nos depoimentos dos coletores. Ela afirma ainda que os oficiais da ABCD estavam mentindo em seus depoimentos e viu comportamento malicioso para incriminar o jogador a qualquer custo. Continuando, ressalta-se que eles sequer tinham número suficiente de docs para acompanhar todos os atletas que foram testados naquele dia. Fica evidente, portanto, que eles estão mentindo, devido o depoimento deles ser ou seja, que o depoimento deles deve ser totalmente descartado. Vislumbro um comportamento malicioso por parte dos docs para incriminar o atleta a qualquer custo, mas para ser incriminado devem ser apresentados fatos gravíssimos, o que não houve no caso em tela, no caso em questão. Então, ou seja, isso foram palavras, né, de documentos que foram vazados, onde está muito claro que os oficiais... Vamos lá. Que o Gabigol deu chilique, fato. Que o Gabigol tenha xingado, mandado vá para aquele lugar, seus filhos da não sei o quê, de ter dado uma marra, fato, e tá errado. Ninguém aqui tá para passar a mão na cabeça do Gabigol e ele errou. Fato. Ponto. Só que os caras ficaram mordidos, ficaram putos com o Gabigol. E aí, para ferrar o cara, eles começaram a inventar situações onde eles mesmos se contradizeram, onde eles mesmos demonstraram, segundo a própria vice-presidente, um comportamento malicioso para incriminar. A tendência era de incriminar. E para ele ser incriminado, deveria ter apresentado fatos gravíssimos. Fatos esses que não existiram. Tá aqui, acabei de ler para vocês. Então, gente, fica mais do que claro, e a gente já vinha falando disso lá atrás. Ninguém passou a mão, pelo menos eu não vi nem no YouTube, ninguém passando a mão no Gabigol. Eu vi muito pelo contrário, muita gente já metendo o pau no Gabigol, sem nem saber da história direito. Não vi ninguém aliviando e nem estou aliviando também. Que ele errou, que ele foi marrento, que ele fez birra, que ele fez a cagada dele, fez e ok. Mas daí, os caras querer, porque ficaram putinho, incriminar o cara, pra acabar, porra, isso acaba com a carreira do jogador. O cara ficar de 2 a 4 anos sem jogar, isso é... Desculpa o termo, gente, não consegui achar um adjetivo, mas isso é putaria, meu irmão. E esses caras, esses agentes, esses oficiais aí tem que ser punido. E óbvio, mais do que nunca, esse efeito suspensivo tem que ser concedido ao Gabigol, gente. Mais do que nunca, diante desses fatos, diante desses documentos, desse depoimento da vice-presidente do tribunal, mais do que nunca. Aí vai lá pro CAIS, lá pra Suíça, e lá eles resolvem. Mas o Gabigol tem que ser cedido ao Gabigol o efeito suspensivo para ontem. Depois de que isso foi vazado, isso tem que, até sexta-feira isso tem que estar rolando.
e aí vamos ver o desenrolar dessa história. Enfim, outro assunto também que eu não vou entrar muito, mas não tem como não falar, foi o depoimento do Jorge Cajuru, que hoje é lá do Senado, senador, ele é o presidente da CPI, né? Vocês sabem da história do John Texas, que saiu falando que tem fraude no futebol, nas apostas, que isso, o Botafogo foi, enfim, todo mundo rindo, todo mundo achando ele meio louco. Bem, a coisa começou a ficar a mudar de papel. Segundo o Jorge Cajuru, presidente da CPI, diante do Romário também está nessa CPI, dentre outros senadores, o que o John Texas apresentou foram coisas que deixaram eles assim, opa, não é tão loucura assim. Ele não pôde dar muita informação porque está em segredo de justiça, né? Mas disse que não foi coisa só sobre o Botafogo, não foi lá. Ele mesmo, Jorge Cajuru, falou assim: eu estava esperando um bando de blá, 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 blá fantasioso. E eu fiquei impressionado. E fizeram com que vai se abrir a comissão mesmo, vão ser chamados outras pessoas, outros dirigentes de outros clubes. Ele falou de clubes grandes, clubes tradicionais envolvidos. Se cogita, inclusive, uma paralisação do Campeonato Brasileiro. Olha que ponto chega, gente. Todo mundo rindo, eu sou um deles, rindo do John Texas. Será que a coisa vai, galera? Meu Deus, o que será que vem por aí? Não vou entrar muito nesse assunto, até porque eu nem tenho muito o que falar. Eu estou jogando bem o básico para vocês, foi o que eu vi nas reportagens de hoje. Tem uma entrevista do próprio Cajuru, né? E que não falou muita coisa, porque não pode ter segredo de justiça, mas ficou uma coisinha aí no ar, galera. Não é essa loucura toda que todo mundo tava rindo do John Texas, não. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos agora se concentrar, cara. Vamos se concentrar no jogo de hoje, 9h30 da noite. O Flamengo já tá lá em Santa Cruz de la Sierra e deve subir para La Paz horas antes do jogo, né? Horas antes vai pegar um voo para La Paz para ficar o menos de tempo possível sobre o efeito da altitude. Bem, como eu falei ontem, hoje eu confirmei, eu tô aqui também com a relação dos jogadores que vão para esse jogo, que viajaram, que foram para Bolívia. Foi os goleiros Rossi, o Cunha e o Caio Baroni. Os zagueiros Fabrício Bruno, Ortiz, Davi Luiz, Cleito e o Iago, ou seja, o Léo Pereira, como eu já tinha falado, nem viajou. Laterais nós só temos os dois, o Wesley e Vinha. O Varela não foi também, como eu falei, o Ayrton não foi. Só temos esses dois que devem jogar. Os volantes, Igor Jesus, Rian Lucas, Everton e o Gerson. Os meias, o Dela Cruz e Vitor Hugo. E no ataque, como ponta direita, ataque quando eu digo pode ser os pontas, atacante, enfim. Bruno Henrique, Luiz Araújo, Lohan, Matheus Gonçalves. Isso é uma surpresa, porque até então o Matheus Gonçalves tinha descido para a base. Ele tinha pedido para descer para a base, foi relacionar, pelo menos estava aqui, tá na relação. Vamos ver se ele vai estar lá no banco. O Verton, gosto demais desse moleque, o Flamengo tem que dar uma atenção pro Verton, viu? O Wellington, que eu não sei nem quem é esse Wellington, e o Wallace Ian, também que eu não me recordo desse Wallace Ian. Diante desses relacionados, a possível escalação do Flamengo. Eu falei uma ontem, mas já mudou hoje, talvez o Flamengo jogue com 3 zagueiros. Seria Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Davi Luiz. Tá? O Fabrício Bruno, eu acredito, talvez, fazendo um papel que ele já fez de lateral, talvez, não sei. Aí vem o Gerson com o Igor Jesus, né? Igor Jesus, primeiro volante, o Gerson de segunda. O De La Cruz fazendo a função do Arrasca de meia. Pela ponta direita, o Vitor Hugo. E jogaríamos sem ponta esquerda, que é o Bruno Henrique, seria o nosso 9, nosso falso 9, jogaria de centroavante. Aí eu não sei se ele vai liberar o Vinha para fazer essa função e o Davi jogar como um falso lateral, ou o Davi ou o Ortiz, não sei. Porque na verdade o Ortiz é do lado do Fabrício Bruno. Então ele deve ficar com, sei lá, Fabrício Bruno e Ortiz ali e o Davi de falso lateral, liberando o Vinha para fazer uma ponta esquerda, para ter o Vinha de um lado e o Vitor Hugo do outro, com o Bruno Henrique centroavante. Não sei como, vamos descobrir isso só na hora do jogo, mas os relacionados foram esses e a possível escalação que a gente apurou é essa, de 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Ortiz
e o Davi Luiz. Bem, não vou repetir o que eu já falei ontem. Quem viu o vídeo ontem, né? Viu que não viu, vai lá que tá lá, só clicar o vídeo de ontem e assistir. Não me agrada nada, 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 nada essa escalação. Uma coisa era o Flamengo começar jogando assim, mas ter o Pedro no banco, ter o Arrasca no banco, ter o Ayrton no banco, ter o Cebolinha no banco, ter gente no banco, para caso precise. Mas não, o Flamengo tá indo com um time reserva, praticamente, o time de titular tá o Rossi e o quem? E o Dela Cruz. O Bruno Henrique é reserva. É reserva do Cebolinha, tá como titular porque o Cebolinha tá machucado. Só os dois. E vai com um banco repleto de moleque da base. É isso. Haja coração, que Deus nos acuda. 9h30 da noite, todo mundo ligado, vidrado nesse jogo importantíssimo. Vamos que vamos. Nos resta confiar aí no trabalho do preparador físico, que diz que fez todo um preparo para jogar na altitude. Vamos confiar no cara. Nós não perdemos ainda esse ano, isso é fato. O Flamengo não perdeu esse ano. Vamos dar esse crédito pro Tite, que no mínimo um empate já tá ótimo, tá, gente? O empate tá bom. Eu encontro vocês no pós-jogo. Espero, falando de um empate, eu sei, se Deus quiser, de uma vitória. Beleza? Então é isso. Raça, amor e paixão ao meu